nome do Senhor pela graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um nome, sabe qual é? Diga comigo, Jesus. Jesus é o nome da graça de Deus. Jesus é o nome da provisão de Deus para nós. Jesus é a graça do Pai, o amor do Pai por nós. Jesus, diga esse nome, Jesus. Jesus, 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 digno de honra, digno de glória. Aleluia, glória a Deus. Pode colocar no seu coração, fechar os seus olhos e começar a dizer para o Senhor: Pai, fala comigo nessa noite. Pai, fala comigo nessa noite. Fala comigo nessa noite. Diga isso para o Espírito Santo. Clame por isso. Clame por isso. Talvez você esteja frio nessa noite. Talvez você tenha chegado nesse lugar sem esperança. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: ah, Senhor, eu vou porque eu estou acostumado a ir no culto. Se eu não for no culto, parece que tem um vazio no meu domingo à noite. Ah, Senhor Deus, mas eu não estou sentindo nada. Eu não tenho sentido mais a Tua presença. Eu não sinto mais o Teu abraço. Eu não sinto mais o calor da Tua presença, Senhor. Clame por isso. Fale: Senhor, Espírito Santo, fale comigo essa noite. Eu não quero entrar nessa casa de oração e sair daqui da mesma maneira. Eu não quero, Senhor, entrar nessa casa de oração e não sofrer uma transformação profunda da minha mente, do meu coração, das minhas motivações, da minha esperança, de uma visão transformada, diferente, Senhor. Eu quero nessa noite sair daqui, Jesus, com a minha mente transformada, com a minha visão transformada, para que ao sair daqui por essas portas, o mundo veja que há um Deus na minha vida, para que o mundo veja que nós, eu e o Pai, somos um, a luz do Pai brilha em mim. Eu tenho um sal que causa sede na minha vida. Eu tenho, Senhor, e eu quero fazer a diferença no meio de uma geração corrompida, perversa e perdida, porque eu recebi de graça. Eu pensei, Jesus, que um dia era o meu mérito. Eu fiquei buscando ser aceito, como diz a canção, ser aceito por grupos sociais, ser aceito por pessoas, ser aceito por circunstâncias, e fazendo coisas, Senhor. Você está dizendo isso para Deus? De tanto eu buscar ser aceito por Ti, eu fiquei frustrado, mas o Teu amor me surpreende. O Teu amor me alcança. E com essa graça toda, com tanta graça de Deus, o Senhor me ensinou a acreditar que não sou eu que faço, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu glorifico o Teu nome nessa noite, Senhor, porque entendemos essa realidade, Deus, com essa canção. Nós entendemos essa realidade, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Glorificamos o Teu nome santo. No nome de Jesus, Pai, nós quebrantamos o nosso coração diante da Tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. O Espírito Santo ministra no meu coração nessa hora que essa noite é uma noite de salvação e uma noite de retorno. O Espírito Santo fala no meu coração: esta filha é uma noite de salvação e uma noite de retorno. Você recebe essa palavra? Diga amém. E essa noite é uma noite de transformação da nossa mente, da nossa alma, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Daqui sai a vida para nós. A Bíblia é a palavra, é a água que nos limpa, que limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa as nossas motivações, faz-nos enxergar a imagem daquilo que Deus quer que nós vejamos. Por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia. Quando elas abrem a Bíblia, elas se veem, e veem a sua nudez. E aí, quando vê a sua nudez, não gostam do que vê, e aí não querem mais ler a Bíblia. E o diabo segue o entendimento, que é incrédulo. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, amém? Amém.
A palavra de Deus, ela se completa, ela se cumpre, ela se confirma a cada versículo, a cada livro, a cada tema abordado pela palavra, pelos profetas que Deus usou e pelos profetas do Antigo e pelos profetas do Novo, pelos profetas do Antigo Testamento, pelos sacerdotes, pelos reis e pelos discípulos, pelos apóstolos. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o próprio Jesus faz citação no Novo Testamento do Antigo Testamento acerca das coisas que eram ditas pelos profetas acerca dele. E essa palavra de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 18, já pode voltar e eu dei toda a listinha dos versículos que nós vamos ler hoje, que não são poucos. Mateus capítulo 12, versículo 18, vai falar acerca, Jesus está citando uma passagem do Antigo Testamento que é Isaías 42, versículo 3. E eu quero que você preste atenção e leia junto comigo, do 18 ao 21. Jesus fala no versículo 17, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada. Diga comigo: não esmagará a cana quebrada. Não esmagará a cana quebrada. Vamos lá, escolinha, 1, 2, 3 e já. Não esmagará a cana quebrada. Muito bom. Nem apagará a torcida ou o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Essa palavra, Jesus está dizendo: olha, eu estou falando para vocês o que Isaías, lá no capítulo 42, versículo 3, ele fala. Ele fala o seguinte: olha, não esmagarei a cana quebrada. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Não tem um ditado, quem já ouviu esse ditado? Quando a pessoa está muito mal, quando a pessoa está péssima, arrasada, descabelada, já está destruída, derrotada, aí vem uma pessoa e fica reafirmando que ela está ruim, ela está destruída. Já viu isso aí? No mundo, por aí, se dizem que está chutando cachorro morto, não é verdade? Quem já ouviu isso aí fala assim: eu já ouvi, pastor. Quem já falou isso? Fala assim: eu já falei, pastor. Ah, Senhor, está chutando cachorro morto, não é isso? Então, se eu posso dar um título para essa mensagem, eu diria assim: Jesus não chuta cachorro quase morto. Jesus não chuta cachorro quase morto. Ele não esmaga a cana quebrada, amém? Essa palavra, essa passagem fala a respeito, Jesus está falando a respeito dele mesmo. Aqui, ele cura um homem da mão ressequida, um homem que estava com a mão mirrada, ele cura num dia de sábado, e o pessoal aí fica muito chateado com ele, os fariseus, e eles ficam ali falando, olha, acusando Jesus que estava curando no dia de sábado, e Jesus se retira e se afasta e adverte, para que não expusessem a ele a publicidade, não falassem, olha, não fica falando nada, deixa que eu vou fazer os milagres, porque de mim se cumpre o que está escrito no profeta Isaías. De mim se cumpre o que está escrito nos profetas. Eu sou o cumprimento da promessa de Deus. Eu sou o cumprimento da salvação de Deus. E aí, Jesus cita esse texto que provavelmente já estava gravado na memória da comunidade judaica naquele tempo. Que o profeta Isaías era muito lido na sinagoga. Era muito citado acerca do Messias. E aí, Jesus fala sobre isso. E Jesus traz a memória, para quê, amados? Eu fiquei me perguntando, para que Jesus traz exatamente isso? Na verdade, Jesus ele quer facilitar a compreensão daquele povo sobre o modo compassivo de Jesus tratar o ser humano. Jesus ele é cheio de compaixão. Jesus ele é cheio de amor para conosco. Por isso que essa noite é uma noite de salvação e uma noite de retorno.
Amém. Porque entre nós, se é que não todos, a maioria, temos áreas da nossa vida que estão quebradas. Não é verdade? Temos áreas da nossa vida que se parecem com essa cana quebrada. Quem daqui está inteiro? Não, eu estou inteiro. Eu estou inteirinho da Silva. Quem pode falar isso? Diga amém. Ninguém? Então essa palavra é para você e para mim, amém? Amém. Glória a Deus. Essa cana quebrada, ela era uma cana, cana de junco. E ela cresce, essa cana ela cresce, tipo um capim mais grosso, né? Ela cresce nas beiradas dos riachos e das fontes. E ela, Jesus cita a cana quebrada, por quê? Porque essa cana de junco, ela ao se afastar da umidade, da água, da fonte, ao mínimo de seca que se apresenta, ela fica muito ressecada e ela tende a se quebrar. Quem já brincou com aqueles matos assim altinhos que tem as florzinhas na ponta, que a gente fica fazendo assim verdinho, que quebra, mas ele não quebra e se parte, ele quebra e fica quebrado assim, já viu? Fica aquilo pendurado. É mais ou menos isso aqui. Se o rio está cheio, se a fonte está cheia, aqueles matinhos, esse junco, a cana de junco, está bem pertinho da água. Você está visualizando comigo? Se não tem chuva, se está seco, se a margem do rio, o nível do rio, do riacho, da fonte desceu, obviamente a água vai se afastar daquele capinzinho, daquela cana de junco, e ela vai ficar mais tendenciosa a receber o calor do sol. E ela vai ter uma tendência maior a se secar. E em se secando, ela tem uma tendência a ficar machucada. Vem alguém ali, uma criança brincando, tipo a Sofia assim, tipo a Rebeca, muito quietas, né? E uma criança assim, brincando à beira do riacho, pisa nas canas de junco. Como é que essas canas de junco vão ficar se elas estiverem próximas da água? Elas não vão se quebrar com facilidade, amém? Mas se elas estiverem longe da água, elas vão ficar ressecadas, e quando as crianças quietas e meigas pisarem, o que vai acontecer? Elas vão ficar machucadas, não é verdade? Então, queridos, Jesus fala sobre isso, fala sobre o profeta Isaías, e o profeta Isaías fala acerca de Jesus para mostrar como o Senhor nos trata, e essa cana aponta para nós. Você já conseguiu se visualizar aí? Quebrado, machucado, pisado, rachado. Só que Jesus, ele é tão lindo, tão fofo. Diga assim, Jesus é lindo, é fofo, cheiroso, maravilhoso. O perfume de Cristo é uma fragrância que nos leva assim a ficarmos estonteados, porque só mesmo o amor de Deus para nos alcançar. Somente o amor de Deus para estender a mão para nós, onde nós estávamos, no pecado, largados, oprimidos, desacreditados, desvalorizados. Só mesmo a mão do Senhor para pegar a gente lá no meio do valão. Quem conhece o valão? Quem conhece o valão? Mas eu conheço o valão. Quem já pescou no valão? O pastor vive dizendo que pesca barrigudinho no valão, aí ficava amparando, aí botava na garrafinha, aí no final do dia quem tivesse pescado mais barrigudinho no valão ganhava. Você é da época dele? Que eu não sou. Nunca brinquei no valão. Acho que quem brincou no valão teve infância, né? Amém? Eu não tive infância, eu fiquei presa dentro de casa. E Jesus começa a falar sobre essas coisas. Jesus começa a comparar a gente com essa cana. Jesus começa a dizer e a falar sobre como Jesus trata, como o Senhor nos vê, como o Senhor nos trata. Ele não vai nos esmagar. Ele não vai pegar aquele pavio que está ali, ele ainda está aquecido, mas ele está só saindo uma fumacinha, ele não vai pisar e fazer assim igual na vela de aniversário, que a gente apaga, mas ainda fica fumegando, fica ali querendo reacender, aí a gente, para apagar, a gente faz o quê? Não é isso? Jesus não faz isso. Jesus vê a esperança em nós, mesmo que o nosso pavio esteja bem pequenininho, mesmo que a cana esteja ali pendurada, ele vê algo em nós. Ele tem esperança em nós.
isso, sobre essa cana machucada, ele quer dizer, na verdade, sobre a nossa fragilidade humana. Sobre a nossa fragilidade, quando passamos por questões, nos sentimos fragilizados. Tem coisas, amados, que para uns são mais relevantes e importantes e para outros não. As pessoas superam, não é verdade? Tem gente que se fala assim, você tá feio, ai, cai em lágrimas. Mas tem gente que você fala assim, você tá bonito, cai em lágrimas também. Então não tem meio que muito um padrão. É uma coisa que é muito de cada um, das vivências de cada um, das marcas que as pessoas carregam. E Jesus, quando fala dessa cana, ele fala dele mesmo, eu não vou pisar, esmagar a cana que já está quebrada. Toda a intenção do Senhor Jesus é restaurar a cana que está quebrada. Você pode dizer amém? Amém. Toda a intenção de Jesus é olhar para a sua vida e falar assim, mesmo que você se ache indigno, mesmo que você ache que tem várias coisas que você precisa melhorar, mesmo que tenha várias coisas que você precisa consertar na sua vida, eu não vou te esmagar. Porque o Senhor nos criou com propósitos específicos. Cada um de nós somos pessoas especiais demais para o Senhor. Cada um de nós temos potencialidades. O Senhor nos criou com dons. Quem tem dons aqui? E talentos maravilhosos. Todos nós temos. Não se engane. Você pode não ter levantado a mão, mas você tenha certeza. Todos nós temos dons. Temos talentos. E talento não é só cantar, desenhar, dançar, que as meninas têm que tocar. Não é só isso, pregar. Tem dons que são dons de misericórdia. Tem gente que é misericordioso, tem gente que é hospitaleiro, tem gente que é amoroso, tem gente que tem um bom ensino, tem gente que é um bom amigo, isso é um dom, amém? Amém. Porque de maus amigos o mundo já está cheio. É difícil encontrar um bom amigo, amado? Muito difícil encontrar um bom amigo. É difícil encontrar alguém que não fale mal da gente, amado? Senhor. Diga assim, misericórdia. É difícil, amados. Muito difícil. É difícil ver alguém que você está com um projeto na sua vida. Não é difícil achar alguém que fala assim, não, vou te ajudar. Isso vai dar certo. Faça isso. Faça essa prova. Vá em frente. Não é difícil isso? Ou não tem mais gente que chega assim pra gente, eu acho que isso vai dar certo não. E isso, eu acho que isso aí tá estranho. Isso aí tá esquisito. E tem certeza? Tem mais gente para botar para baixo do que para cima, não é verdade? E você tá com uma dor de cabeça, olha que pode ser um tumor. Vai no médico. Outras pessoas já chegam para nós e falam assim, eu tô com uma dor de cabeça. Não é nada não, sem estresse, não precisa tirar férias. Não é verdade? É muito difícil achar um bom amigo. Tanto fora da igreja como dentro da igreja. Fala assim pro seu irmão, a igreja é lugar de cura. Então se é lugar de cura é porque tem gente doente. Amém, amadinha? Vai passar. Amém, amadinha? Então você vai agora, a partir de hoje, nunca mais falar assim, essa igreja, eu vou sair da igreja, que na igreja ninguém ama. Amém? Porque todo mundo dodói. E Jesus está cuidando de todos os dodóis, amém? Nós fomos criados como seres únicos, nascemos com um propósito para cumprir. Deus investiu em nós, amados. Deus investiu em nós, há um investimento de Deus em nós. Apesar de frágeis, como essa cana, Deus falou, Jesus falou sobre a utilidade dessa cana. Você consegue perceber que algo frágil pode ter muito valor? Sim ou não? Sim. É só se olhar no espelho. Algo frágil que tem muito valor. É só você fazer assim e falar, pronto, já olhei. Algo frágil que tem muito valor. Algo que está suscetível a erros e a quebraduras e machucados e fragilidades, mas que tem muito valor. Sabe por quê? Eu pesquisando nos meus estudos, eu percebi e falei, poxa, a cana de junco ele é muito frágil. Se Jesus se deu o trabalho de mencionar uma cana de junco, é porque algo de especial há nela. Então Jesus fala da fragilidade, mas também fala da utilidade. Olha que tremendo que eu descobri. A cana de junco era utilizada como remédio.
na antiguidade, desde muito antigo, quase muito antigo. Lá antes da época dos egípcios, dos faraós, dos reis, dos juízes, já se usava a cana de junco para sarar doenças específicas, doenças físicas mesmo, em forma de chá, em forma de pasta, como unguento. Então, na nossa fragilidade, nós podemos curar nossos semelhantes. Aleluia. Porque quando nós olhamos para a nossa fragilidade, nós podemos olhar para o outro e compreender o outro. Amém. Amém? Não tem coisas que a gente olha assim e pensa, poxa vida, aquela pessoa está passando por isso aqui, eu já passei também, eu sei como é. Você já percebeu isso? Já passou por isso? Já pensou nisso? A gente só julga, a gente só é ruim, a gente só acusa quando a gente não passou por aquilo, a gente não sentiu aquilo. A gente fica achando que a gente, eu consegui, você também tem que conseguir. A cana, frágil, pode ser usada como remédio. Então você, com toda a sua fragilidade, com certeza, pode ser canal de cura para alguém. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso, viu? Amém. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que com toda a tua fragilidade, você pode ser útil para Deus. Você pode ser útil para a vida de outras pessoas. Porque o mínimo que a gente fala, o mínimo que a gente faz é muito no mundo espiritual, amados. A maioria das vezes um Jesus te ama. É muito, faz muito. Talvez não faça muito para a gente que está na igreja o tempo todo ouvindo que Jesus nos ama. Mas para aquela pessoa que está lá fora, que está vazia, que está cheia de dores, que está angustiada, ela escutar assim, alguém me ama? Jesus me ama? Jesus se importa? Olha, Ele se importa, porque Ele se importou comigo, eu passei por isso. Você pode enumerar o que você já tem passado? Por isso que nós precisamos perceber as tribulações, as angústias, as dores, como uma ferramenta de Deus para nos fazer mais fortes, nos fazer canal de bênção. Amém? Com toda a nossa fragilidade, nós podemos abençoar pessoas. Isso é uma das propriedades. A segunda é que, e essa eu me surpreendi antes. Falei, uau, que é isso? Nunca imaginei. A cana de junco, ela servia como uma fonte de alimento muito forte. Fala assim pro seu irmão, como é que capim, praticamente um capim, né? Pode ser uma fonte de alimento muito forte. Como é que pode um troço desse? Sabe aonde isso foi pesquisado? Na NASA. Cogitava-se, tem-se cogitado, levar essa cana de junco para os astronautas se alimentarem durante muito tempo. Olha que loucura, porque mesmo depois de ressecada, ela mantém algumas propriedades. Você conseguiu se observar nisso? Mesmo depois de quebradinho, ressecadinho, a gente ainda pode alimentar outras vidas. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Nós olhamos para a nossa vida e nós nos vemos um pouco rachados, um pouco machucados, um pouco quebrados, e a gente faz, sabe o quê? A gente se joga de escanteio e acha que a gente não presta para fazer mais nada, porque a gente acha que Deus é como nós. Nós achamos que Deus tem o mesmo olhar que nós temos para nós. Deus não tem esse olhar para nós. Porque o olhar de Deus é através de Cristo, e Cristo morreu por nós. Ele deu sua vida por nós. Cristo é o amor de Deus por nós. Como um Deus tão amoroso, gracioso, misericordioso pode dar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e não nos olhar dessa forma graciosa, misericordiosa e amorosa? Você pode ser fonte de alimento, mesmo estando um pouquinho ressecado. Você pode ser fonte de alimento para outras pessoas, para a sobrevivência de outras pessoas em lugares inóspitos, em lugares piores do que o que nós estamos. Você entende isso? A outra coisa é que eu fiquei impactada quando eu li isso. É que a cana de junco, ela é muito usada, ela não é pouco usada não. E talvez seja o material mais usado depois da madeira para fazer móveis e objetos. Fala para mim como algo tão frágil pode ser fonte de matéria-prima para móveis
suporta peso, que funciona como suporte para outras coisas. Como pode, amados, algo tão frágil servir para decorar, tornar um lugar bonito? Como pode um capinzinho de beira de riacho tornar um lugar bonito? Como pode você, qualquer coisinha de riacho, tornar um lugar bonito? Como pode você ser usado como suporte para outras pessoas? Como utilidade para outras pessoas? Só de uma forma. A cana de junco sozinha, a fibra dela sozinha, ela é extremamente frágil, suscetível a se ressecar e se partir. Mas ela na forma de uma trama, diga trama. Sabe o que é trama? É um monte de cana de junco junta e faz um feixe, igual um fio de lã. Sabe como é que é? Ela em forma de trama, ela se torna muito resistente, extremamente forte. Junco, cana de junco com outras canas de junco juntos. E isso não é a igreja? Você sozinho é frágil, mas você com a igreja, junto com seu irmão, caminhando lado a lado, é melhor serem dois do que um. Se pedir para ir uma milha, vai duas. Nós somos fortes e resistentes, amém? Amém. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus? Mas por que então não conseguimos, sabendo de todas essas coisas, não conseguimos realizar muitas coisas no reino, não conseguimos realizar muitas coisas na nossa vida, não conseguimos evoluir, nos sentimos tão despotencializados diante de algumas situações? Quem já se sentiu assim, fala assim, muitas vezes, inseguro diante de questões, de situações para tomar decisões. Amém? Vocês estão comigo ou eu estou sozinha nesse barco? Estamos juntos, né? Todos nós somos tão frágeis e tão úteis. Por quê, amados? Porque na maioria das vezes nós olhamos somente para a condição frágil da cama. Nós olhamos somente para a condição interior fraca, doente, oprimida. Nós olhamos somente para o nosso problema. Normalmente porque nós olhamos somente para a nossa questão. Normalmente porque nós não buscamos a cura para as nossas dores verdadeiramente, com coragem de olhar no espelho e encarar. Eu sou isso aqui. Eu sou autopiedoso. Sou. Eu sou irada, sou. A gente diz, o outro que é, não é isso? A gente tem medo de olhar pra gente e ver assim, que a gente está errado. Que o fraco, na verdade, sou eu. E a gente fala que o outro não dá razão, que o outro não enxerga, que o outro não faz, que o outro não fez. Você está entendendo isso? Todos nós somos assim, amados. Que todos nós temos uma necessidade de sermos amados. Por isso Deus nos amou. Porque o Senhor, conhecendo o homem, sabia da nossa carência de amor, da nossa necessidade de amor. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sofra, mas tenha amor e viva para sempre com o amor, porque Ele é o amor. Jesus viu a nossa necessidade de amor, a nossa sede de amor, a nossa fome de amor, e Ele veio suprir isso. Ele percebeu que nós, mesmo com tantos potenciais, nós nos sentimos fragilizados, e nós olhamos somente para essa condição interna de fraqueza e acabamos vivendo de acordo com essa percepção. Ou seja, se eu não consigo, eu largo. Se eu não venço, eu desisto. Se eu não consigo dar um passo para frente, abandono, dou um passo para trás. Se eu não
sou pobrezinha. Sou pobrezinha. O Senhor não nos fez pobrezinhos, amém? Amém. O Senhor nos criou para reinar em vida. Aleluia. O Senhor nos criou, nos formou, deu uma ordem para Adão em Gênesis: dominai sobre a terra, dominai sobre as aves dos céus, sobre os animais aquáticos, sobre as aves, sobre os animais terrestres, dominai sobre tudo que está sobre a terra. Dominai, reinai, tomai o teu lugar. Mas nós preferimos optar pela lei do menor esforço. O ser humano é espertalhão. Ele prefere deitar em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, sem encarar de fato e assumir as nossas questões, sem assumir de que sou eu mesmo que tenho que ir lá pedir perdão, sem assumir que eu sou cana quebrada, sem assumir que as circunstâncias da vida me tornaram uma cana quebradinha, aquela que você fica brincando, ela fica ali, ela não se parte, mas ela está quebrada o tempo todo. Aí tu tenta botar o durex. Quem já tentou botar o durex em algo que está quebrado? Já viu aquela flor que, assim, tipo um negócio assim de flor? Essas florzinhas de palha, bem fininha, que ela quebra, você bota um durex, fica feio pra dedéu, porque fica aquele remendo gordo no negócio fininho. E detalhe, aquilo escorrega, daqui a pouco tá de novo, quebrado, mostra a realidade. A realidade vem à tona a qualquer hora, não adianta mascarar. Não adianta mascarar, amados. Qualquer hora dessa, o Espírito Santo vai bater na porta do teu coração e vai dizer assim: oi, tô aqui de novo, deixa eu entrar. E aquele perdão? Olha, o Messias está voltando. E se ele voltar e você estiver com essa amargura no coração, você não vai subir, não. Você vai ficar aí na rebordosa do anticristo, gemendo. Você vai ser salvo depois de um tempo, né, de sofrimento. Só Jesus sabe o quanto. Mas você vai passar aí pela tribulação. O Espírito Santo fala na sua mente: oi, deixa eu tirar a venda dos seus olhos. Deixa eu mostrar para você que o frágil é você. Deixa eu mostrar para você que o teu coração é tão orgulhoso que você não sabe dizer simplesmente: me ajude, eu preciso disso, ou eu preciso de você. Mas ao invés de ser sincero e dizer isso, ser sincera e dizer isso, a gente culpa. A gente culpa porque a gente não quer mostrar que a cana quebrada somos nós. Porque a gente está dentro da igreja. E teoricamente dentro da igreja a gente está próximo da fonte da água da vida. E aí a gente não pode estar quebrado. Porque se eu estou quebrado próximo da fonte da água da vida, quer dizer que eu não estou tão próximo assim da fonte da água da vida. Ora, é uma questão de razão e proporção. Você está entendendo? Diga amém. Raciocínio lógico, ok? 2 mais 2, 4. Se eu estou ressecado, eu não estou perto da fonte. Se eu digo que estou perto da fonte e estou ressecado, eu sou hipócrita. Você está entendendo? Diz: eu estou. Glória a Deus, Deus está falando ou não está, meu Deus? É verdade. E a gente vai vivendo pelas circunstâncias, amados. Verdade é essa. A gente vai vivendo pelas circunstâncias. E a gente não pensa no porquê estamos quebradiços. A gente só pensa em esconder a quebradura. A gente só pensa em não mostrar a fragilidade. A gente só pensa em: tenham pena de mim. Por favor, me amem. Me peguem no colo. Façam alguma coisa por mim. E nós não somos aqueles que vão lá fazer algo por alguém. Nós não somos aqueles que somos felizes primeiro conosco mesmo, com o Senhor, para depois ser feliz com o outro. A gente imputa sobre o outro a responsabilidade da nossa felicidade. Aí a gente não quer ficar casado, aí a gente não quer ficar com aquele amigo, aí a gente não quer ficar naquela igreja. Ora, se Jesus fosse pensar assim, ele não tinha ido para a cruz por nós. Amém?
Ele foi quebrado. Ele foi amassado. Isso é muito bonito quando a gente discursa. Mas eu quero te encorajar, mas nessa noite, a fazer como eu, quando eu recebi essa palavra, comecei a fazer, abrir meu coração e permitir que o Espírito Santo me trate. Quero te encorajar a você não ficar pensando assim, que crente é um bicho muito doido. Vem para a igreja para receber uma palavra e fica o tempo todo na palavra, achando que aquela palavra é para outra pessoa e não é para ela. Ah, porque o fulano, Deus não me deixa enganado, aleluia. O que é isso? Por que você se olhou no espelho? Ah, você se olhou no espelho? Que bom que você se viu. Pregação raquete, sabe? Não, é pro outro, ainda bem que tá vendo, aleluia. Tá vendo lá o fulano? Aí cutuca o outro irmão tá vendo? Não te falei? Lembra aquilo que eu te falei no WhatsApp semana passada? Aquela fofoquinha santa, branca que eu fiz contigo? Aí a pastora, ó, trazendo a luz. Olha como Deus fala através de mim. Ó. A grande verdade, amados, é que a gente precisa sentar nessas cadeiras, nesses bancos e pensar, e eu aqui, em primeiro lugar, porque corta primeiro pro meu lado, a cobrança vai ser maior aqui, porque eu estou falando para você, eu tenho que aprender também, amém? A grande relevância de nós estarmos na casa de Deus, na casa de oração, recebendo uma palavra, uma orientação de Deus, é nós sentarmos sem inventar e ficar, te falei, eu te disse, a fulana, o fulano, ou não vale de nada, vai embora, porque isso não faz com que tua vida seja transformada. Eu estou pegando essa palavra aqui, eu estou me vendo, falei, Senhor, eu preciso admitir, eu sou essa cana quebrada, essa cana sou eu. Essa cana sou eu. Você pode dizer? Essa cana sou eu. É como o profeta Natan dizendo para Davi, tu és esse homem. E Davi não retruca, amém? Fala, Senhor, tem misericórdia, eu peguei. Quantos aqui querem ser como Davi essa noite? Porque há misericórdia para quem confessa, mas Deus não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração humilde. Nessa noite, queridos, eu quero te dizer que nós estamos longe da água do riacho. Nós, quando estamos quebrados, muito quebrados, nós estamos muito distantes do propósito de Deus para a nossa vida. Nós tiramos o foco da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Foi assim que Sansão se deu mal. Você lembra da história de Sansão? Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe para ser nazireu. Ele não podia fazer uma série de coisas. Ele começou a fazer algumas coisas que ele não podia fazer. Ele estava num caminho de seguir a vontade de Deus para a vida dele. Enquanto ele seguiu a vontade de Deus para a vida dele, ele se casou com uma mulher muito boa. Ele venceu várias batalhas. Ele, só com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens de uma vez. Essa força não pode vir de uma pessoa natural. Tem que vir do sobrenatural. Você entende isso? Você já percebeu que quando você está na vontade de Deus, vencer lutas é mais fácil? Você se sente forte, né? Você se sente assim, Deus está comigo. Não, eu passei essa luta aqui, Deus me honrou e Deus fez. Ai, foi uma maravilha. Mas quando a gente começa a sair do propósito de Deus, desfocar da bênção de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, a gente começa a dar desculpa para as nossas derrotas. A gente começa a dar desculpa. E Sansão começou. Eu queria casar com aquela ali, com aquela filisteia. E o pai e a mãe dele falaram, meu filho, não tem ninguém dentro do nosso arraial, que o Senhor falou que não podia misturar. Ah, mas eu só me agrado dela, olha o desejo. Começou a sair do foco de Deus para fazer o seu próprio foco. Sair do caminho do propósito de Deus para ir para o seu próprio caminho. Aí as coisas começam a dar errado. Começa a se distanciar do riacho. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, bota aí o versículo de João capítulo 4, versículo 10, o 13 e o 14. Abre a tua Bíblia, João capítulo 4, versículo 10. Olha que coisa linda que Jesus fala para essa mulher. 4:10, ele diz assim, replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria.
possibilidades. Deus nos criou com tantas possibilidades que Ele não desiste de nós. Nós desistimos de nós, mas Deus não desiste da gente. E é uma prova que Deus não desiste de você que Ele te trouxe aqui hoje. Por quê? Porque primeiro você acordou. Você está vivo, respirando. Você passou um dia, talvez o dia não foi lá como você gostaria, mas você passou por ele. Você deitou, dormiu e levantou porque o Senhor te ajudou, como diz no Salmo. O Senhor te ajudou. O Senhor te trouxe aqui e Ele mostra para nós o seu amor. Agora, eu fico impressionada como Jesus fala de fraqueza na palavra. E pelo apóstolo Paulo, então, como ele menciona a nossa fraqueza humana, ele nos lembra a todo momento que nós somos cana quebrada. Nós somos como essa cana, que temos fragilidade, que temos utilidade, mas que nós só olhamos para a fragilidade. Ele fala em Romanos, capítulo 14, versículo 1, sobre os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Enfermo na fé, em outra versão está fraco na fé. Recebei-o. Jesus fala sobre isso. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Jesus não está dizendo que a gente tem que ser forte em tudo. Jesus não está dizendo que a gente tem que vencer todas. Jesus está dizendo para nós que há uma fraqueza e há uma fragilidade. Nós não podemos nos curvar a ela. Mas ela existe e ela faz parte da nossa estrutura. 2 Coríntios 12, 10, eu quero que você leia comigo. 2 Coríntios 12, 10. Essa é a palavra de Deus, ela não volta vazia, amados. Eu creio no poder da palavra de Deus. Se tão somente você olhar a palavra de Deus com o teu coração, não com os teus olhos naturais, isso vai transformar a tua mente. Abra a tua Bíblia. Eu sei que está ali, mas é muito bom abrir a nossa Bíblia. 2 Coríntios 12, 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer, o apóstolo Paulo falando, né, sobre o espinho da sua carne. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Você pode ler comigo? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você pode dizer isso? Porque quando sou fraco, é que sou forte. Porque quando estou, por isso ele se gloria nas fraquezas. Porque ele olha para ele olha no espelho e ele diz: eu sou essa cana quebrada. Eu sou essa cana. Mas a palavra de Deus diz que ele não vai esmagar a cana. Ele não vai chutar o cão quase morto. Ele vai dar uma nova chance. Ele vai dar uma nova esperança. Ele vai fazer tudo de novo. Amém? Ele vai dar uma nova oportunidade de acertar. Para Jesus nunca tem ponto final enquanto Ele não nos leva para a glória. Enquanto a morte não chega, os nossos dias não findam, há esperança. Porque a palavra de Deus em Hebreus diz: depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo. Então, enquanto há vida, há esperança. Você já ouviu essa palavra? Já ouviu essa frase? Enquanto há vida, há esperança. Para que o Senhor, queridos? Para que o Senhor fala tanto de fraqueza na sua palavra? Reflete. Para mostrar para nós o seu amor. Para mostrar para nós a sua misericórdia. Para mostrar para nós a sua aceitação. Para mostrar para nós a sua compaixão. Para mostrar para nós, como diz a palavra de Deus, o justo pelos injustos. Jesus falou assim: eu não vim para os que estão sãos. Eu não vim para quem está com saúde. Eu vim para os doentes da casa de Israel. Eu não vim para a cana que está direitinha, não. Eu vim para a cana que está quebrada. E sabe, amados, o que nós precisamos verdadeiramente, eu já estou terminando, para que nós possamos nos manter, mesmo quebradinhos, na presença de Deus,
Nós precisamos manter o foco em Jesus. Nós precisamos manter o foco olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso o Senhor te trouxe aqui essa noite. Não é para você dar requetada para ninguém, é para você agasalhar a palavra de Deus no teu coração e dizer: eu preciso olhar mais para Jesus. Aleluia. O autor e consumador da minha fé, foi Ele que morreu por mim. Ele me deu um exemplo. Ele me deu o exemplo do perdão. Ele me deu o exemplo da graça. Ele me deu o exemplo da misericórdia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa que nós precisamos é não aceitar nada menos do que nós temos direito. Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma realidade. E toda sorte de bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós por causa de Jesus. Nós não podemos aceitar nada menos do que reinar. Mesmo com cana quebrada, Ele não nos esmaga. Ele fala assim: quer saber do negócio? A cana está esmagada porque ela está seca. Eu vou mandar uma chuva para encher esse riacho. Já que ele não consegue vir até mim, eu vou fazer a margem do riacho transbordar para atingir a vida dele e ele começar a ficar viçoso de novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de novas oportunidades, Deus de novas chances. Esse é o nosso Deus. Deus que mesmo a gente estando quebradinho, Ele conta com a gente. Ele conta com a gente. Ele conta o tempo todo conosco. Ele conta contigo para ser boca dele, para reinar em vida, para reinar em plenitude. Você sabia que essa cana era também usada como vara de medir? Apontando para nós que a nossa vida vai medir a vida dos outros. Quando eu estou reta, eu mostro quem está torto. Quando eu estou na medida certa, eu mostro quem está menos. Eu não preciso acusar, eu preciso ser. Eu preciso ser. Eu não preciso acusar, eu preciso estar na minha estatura. A minha estatura é essa. Se o outro do meu lado está numa estatura menor do que deveria, quando eu estou na minha estatura, ele vê que a estatura dele está pequena. Tem que ver. Mesmo se... Aí a gente reclama, né? Mas fulano não vê, mas fulano não vê, mas fulano não faz. Uma hora Deus mostra. Deus sabe quebrantar os seus filhos. Uma hora Deus manda uma prova tão dura, tão dura, tão dura, que não tem como a cerveja não se quebrar. Não tem, amados. O choro vem. A lágrima tem que rolar. Porque a dor é tão intensa que o orgulho não vai conseguir fechar. As lágrimas não vão conseguir impedir as lágrimas de rolar. Será preciso, amados, virem coisas terríveis para nos fazer quebrantar? Será preciso, amados? Será preciso? Eu conheço a história de um casal em que o marido esculhambava com a mulher, escorraçava a mulher a vida inteira. Aí ela ficou com câncer. E ele virou uma moça que morreu de medo de perder ela. Que viu o quanto amava e viu o quanto errou aquele tempo todo. Será que precisa um câncer entrar na tua vida? Está amarrado, pastor. Deus faz essas coisas, amados. Será que precisa uma doença muito séria vir sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre a tua vida, sobre a vida do teu esposo, sobre a vida dos teus pais, para fazer a gente enxergar que a cana quebrada somos nós? Que nós é que somos os orgulhosos, nós é que achamos que estamos certos. Terceira coisa, nós precisamos vigiar as nossas fraquezas, amados. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos fraquezas e coisas que nos distraem e nos levam para longe da fonte. Apocalipse capítulo 7, versículo 17 diz: Jesus é quem nos apacenta e nos guia para as fontes da água da vida e enxuga dos nossos olhos toda lágrima.
Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você tem chorado, amado? Você tem chorado? Naquele grande dia, Ele vai limpar dos nossos olhos, amado. Você tem sofrido injustiça? Ele vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Amém. Você tem se sentido sem força? Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Às vezes você não chora aqui, mas chora no coração. Ele vai enxugar do teu coração toda lágrima. A outra coisa que nós precisamos congregar. Hebreus, abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha, queridos, o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, dizendo que você pode ficar na sua casa, que a casa de Deus é você, a igreja de Deus é você. E isso é meio verdade, meio mentira, então isso é um sofisma. Porque se você olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça. E diz que nós somos membros de um corpo. Uma mão não consegue viver sozinha. Ela vai morrer porque ela não tem sangue fluindo nela. Ela vai morrer. Uma árvore cortada, um tronco cortado, ele permanece ainda com as folhas verdinhas durante um tempo, ainda tem seiva ali dentro. Mas logo, logo ela vai ficar seca, vai murchar. A palavra do Senhor diz que nós somos membros uns dos outros. Esse negócio de ficar em casa vendo pela internet, isso é diabólico. A internet, a pregação da palavra pela internet, ela só serve como uma ferramenta para nos auxiliar na impossibilidade de irmos à igreja no caso de uma doença, no caso de uma adversidade muito grande, ou de querermos ver depois, repetir mais uma vez, para nós ficarmos mais quebrantados, aquela palavra entrar na nossa vida. Essa palavra está sendo gravada, ouça ela amanhã, ouça ela depois, ouça depois de novo, quarta-feira vai filmar também, ouça de novo. Guarde a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação. Olha como a nossa congregação é linda. Olha aí. Olha o teu redor, amado. Que resistência de olhar para os irmãos. Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja somos nós. A igreja somos nós. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali Ele está. E tudo o que pedirmos, Ele nos dá. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! A igreja do Senhor. Por isso a oração da igreja em unidade é tão poderosa. Por isso que uma igreja unida não tem demônio que resista. Não tem Jezabel, não tem Absalão, não tem Pitom, Nosferatu, Lúcifer, Satanás, Belzebu. Está tudo destronado, destruído em nome de Jesus. Porque onde está a unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, pega no braço do teu irmão, pega no braço, faz assim, correntinha no braço da pessoa que está do seu lado. Pega aí, faz correntinha, amado, porque olha só, amado, essa pessoa é parte e participante da graça de Deus, tanto quanto você. Você deve amar essa pessoa como você se ama. Você deve amar essa pessoa como o Senhor te ama. Não podemos deixar de congregar. Lê comigo assim, agarradinho. Agora, quem está solteiro aí, esperando o Senhor, você aproveita da oportunidade, tá bom? Guarda no Senhor, com calma, tá? É ósculo santo, é braço santo, amém? Antes, admoestando-nos uns aos outros. Por que temos que nos admoestar? Chamar uma atençãozinha com amor. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque Jesus está voltando. E nós não podemos deixar o nosso irmão pecar sem avisar ele que ele está pecando. Nós não podemos deixar de congregar, amados. Se você hoje não tivesse vindo congregar, você não estaria recebendo essa palavra. Se você hoje não tivesse
vindo congregar, você não escutaria essa música linda, que foi de graça. Foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. Nenhuma riqueza desse mundo pode comprar a salvação. Nenhuma riqueza desse mundo pode comprar a paz que excede todo entendimento. Nenhuma riqueza desse mundo. Não podemos deixar de congregar, sabe por quê? Porque igreja é lugar de gente frágil, como cana de junco. Mas que um do lado do outro, formando uma trama, fica resistente. Fica extremamente forte ao ponto de construir algo na nossa, estar em nós. A gente vai falar, senta aqui. Quem já brincou disso? Senta aqui. Ficou abaixadinho. Tá, senta aqui, fez cadeirinha. Quem já fez cadeirinha? João Pedro adorava cadeirinha. Tão bonitinho. Né, amor? Lembra? A gente fazia cadeirinha, João Pedro sentava e ficava balançando. Ai, que coisa linda. Acho que eu quero ter neném. Meu Deus! Você não tá morando comigo, mas... Ajuda, Jesus. Bate, olha, minha filha, em nome de Jesus. Junco, cana de junco, junto com outra cana de junco, frágil com frágil. Olha aí, o irmão tão frágil quanto você. Acho que está juntinho contigo aí. Aí quando eu falo assim, ele é frágil pra caramba, mas eu também sou. E a gente junto fica forte. Por isso que tem gente chata no Projeto Vida Nova, que te manda mensagem, que cobra quando você não vem, que fala assim, ô, você tá sumido, hein? Ô, você de óculos aí, tá sumido, hein? Meu Deus! Você de óculos novo aí, ô, tô sentindo tua falta, hein? É porque cana de junco sozinho quebra. O lobo pisa. Aí fica envergado para fora do riacho. E há uma preocupação santa nesse lugar com a tua vida. Há uma preocupação santa nesse lugar com a tua vida. Por isso nós temos grupos familiares. Porque é preciso congregar. Aí Jesus fala assim, os discípulos em Mateus capítulo 13, versículo 28 e 29, Jesus fala, né, sobre a parábola do joio e do trigo, que diz que veio o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. Aí os discípulos falam assim, ô mestre, o senhor quer que a gente vá lá arrancar? Porque cresceu o joio no meio do trigo, não pode o joio no meio do trigo. Jesus fala assim, não, deixa crescer junto, porque se você quiser arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também, porque eles se parecem muito. E o pior, amados, sabe por que não pode arrancar o joio? Porque Jesus falou isso? Porque tem gente, tem trigo que está feio, mirrado, quebrado, todo sujo, mas é trigo. Aí na hora de arrancar, tu acha que é joio e arranca aquele. Aí tem crente na igreja que está um trigo feio, que parece até que é joio. Aí você expulsa da igreja. Começa a fazer fofocada, começa a falar mal, começa a apontar dedo, começa a dizer que está endemoniado. Isso é demônio na tua vida, para com isso. Sabe aquelas orações malucas? Isso é oração maluca, tá? Não façam isso em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tira o demônio da vida dela, Senhor. Porque essa boca fofoqueira, Senhor. Porque essa inveja está tirando, Senhor. Não faz isso não, amados. Vai abraçando, que o teu abraço vai quebrando toda a inveja. Vai abraçando, que o teu abraço vai expulsando toda a Jezabel. Aquela mulher que está em cima do teu marido, você abraça ela e fala assim, vem cá, amiguinha, que o amor do Senhor vai quebrar essa praga desse demônio na tua vida. Essas 7 saias, não sei o que lá. Tu vai ficar sem saia nenhuma, tu vai botar a roupa de Jesus, meu filho. Porque a gente não quer libertação, amados, e quer cura. Jesus não faz acepção de pessoas. Por isso que é importante a gente congregar. E por último, amados, você pode ficar de pé. Nós precisamos, bota aí, eu ia falar Naná, Rafael, ou Arthurzinho, bota aí, Romanos 8, 26. Por último, nós precisamos contar com o Espírito Santo. Nós precisamos contar com o Espírito Santo. Na maioria das vezes,
está quebradinho, a gente tem a tendência a se afastar mais do Espírito Santo. Que loucura, né? De se enclausurar, de se afastar da congregação, deixando de congregar, como é de costume de alguns. Na verdade, nós precisamos nos fortalecer numa trama muito forte. Amém? A palavra do Senhor diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Você pode agasalhar essa palavra no teu coração. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós, Senhor, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos contar com o Espírito Santo. Por que quando nós estamos atribulados, chateados, zangados, a primeira coisa que fazemos é catar alguém no canto e desabafar, é pegar o telefone, espraguejar? Dobremos os nossos joelhos e falemos: Espírito Santo, pode subir. Espírito Santo, Espírito Santo.